Dois doleiros que participaram de um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do país revelaram que, entre milhares de clientes, estariam dois herdeiros de um dos grupos de comunicação mais conhecidos do país, a Rede Globo. Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, e Cláudio Barbosa, o Tony, teriam sido contratados para facilitar transações financeiras clandestinas dos donos da emissora carioca. O Domingo Espetacular teve acesso à delação dos doleiros. O que eles contaram à justiça, você vê agora. Um homem que nunca fez questão de aparecer. Um milionário influente que fez fortuna auxiliando grandes empresários brasileiros a sonegar impostos. Experiente e discreto, esse foi o perfil do doleiro que teria sido escolhido por uma das famílias mais poderosas do país, suspeita de fazer operações clandestinas. Cláudio Fernando Barbosa de Souza, o Tony, confirmou à justiça que entregou dinheiro vivo aos irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo, e João Roberto Marinho, vice-presidente do grupo. A informação está na delação premiada que o doleiro assinou com a justiça. Tony foi preso no Uruguai em 2017. Um ano depois, decidiu falar o que sabia. Confessou ao Ministério Público Federal que prestava serviços aos irmãos Marinho. Segundo ele, os herdeiros do Grupo Globo eram clientes de uma mesa de câmbio ilegal famosa no Rio de Janeiro e comandada por Dario Messer, conhecido como o Doleiro dos Doleiros. O esquema criminoso relatado pelo doleiro de como os irmãos Marinho receberiam e enviariam dólares ao exterior sem o pagamento de impostos será revelado passo a passo a partir de agora. Tudo começou com Dario Messer, um especialista em driblar as autoridades. Com mais de 40 anos de experiência, Messer garantia o serviço. Na lista de mais de 3 mil clientes estariam dos mais conhecidos grupos de comunicação do país, a Rede Globo. Dario Messer afirmou à justiça que milhões de dólares passaram pela portaria da emissora. A entrega não chamava a atenção. Chegava em envelopes, em média 3 vezes por mês. O conteúdo, uma pequena fortuna, que era destinada à família Marinho, dona do Grupo Globo. O envio de dólares à sede da emissora no Rio de Janeiro era feito por funcionários de Dario Messer. Um esquema que, segundo o doleiro, começou há 30 anos. O que Dario Messer contou à justiça no dia 24 de junho deste ano é surpreendente. O doleiro, especializado em operações financeiras clandestinas, prestava o serviço ilegal para 2 herdeiros da família Marinho, os irmãos Roberto Irineu e João Roberto Marinho. Os dois fariam encomendas mensais a Messer. O dinheiro, sempre em espécie, não era entregue nas mãos dos herdeiros do grupo. Um funcionário do doleiro tinha a missão de levar os dólares dos irmãos Marinho a um alto executivo da empresa, José Aleixo. Nascido em Portugal, José Aleixo entrou para a Globo na década de 1960 e sempre atuou na área financeira do Grupo Carioca. Em 1990, mesmo período que Dario Messer afirma ter feito entrega aos irmãos Marinho, José Aleixo se tornou assessor financeiro do fundador da emissora, o empresário e jornalista Roberto Marinho. Mais tarde, trabalhou na vice-presidência da empresa. Dario Messer contou que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 165 mil e 1.650.000 reais. Dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. O doleiro foi além. Explicou ainda como os herdeiros de uma das maiores empresas de comunicação do mundo pagavam pelo serviço ilegal. A operação funcionaria da seguinte maneira: Dario Messer entregava dólares em espécie no Rio de Janeiro e os irmãos Marinho repassavam o dinheiro para o doleiro por meio de uma conta num banco dos Estados Unidos. Ou seja, os irmãos Roberto Irineu
e João Roberto depositavam para Messer no exterior o valor entregue em dinheiro vivo no Brasil. Mas por que os empresários do Grupo Globo precisavam dos serviços de um doleiro? Para esse procurador da Fazenda Nacional, essa é uma operação clandestina que revela sinais de pelo menos 2 crimes: evasão de divisas e sonegação fiscal. Evasão de divisa é quando você não declara aquele patrimônio ou aqueles valores que estão sendo encaminhados para o exterior. Tem que ser declarados. O doleiro tem a expertise de fazer essas transações internacionais, né? Facilita a vida daquelas pessoas que querem ocultar, né, um dinheiro de forma ilícita. Então, no caso ali, quem estaria economizando com o pagamento dos tributos seria a própria família Marinho? Em tese, sim. A delação premiada do doleiro foi homologada no dia 12 de agosto. O relato, que se tornou um escândalo e que colocou na mira das investigações os herdeiros do Grupo Globo, promete mais. Nos próximos meses, segundo o acordo, Messer deverá entregar ao Ministério Público Federal provas do que revelou nos depoimentos. Tony já fez isso. Domingo Espetacular teve acesso a trechos da delação do doleiro. Os irmãos João Roberto e Roberto Irineu fizeram operações financeiras clandestinas até 2017, com Tony e outro sócio, Vinícius Claré Vieira Barreto, o Juca Bala. Tony e Juca Bala, doleiros do Rio de Janeiro, que ao lado de Messer, protagonizaram um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do país. Depois de fechar acordo de delação premiada, cumprem prisão domiciliar. Os doleiros foram sócios de Messer e assumiram os clientes quando ele deixou o Brasil em 2003 e levou a mesa de câmbio ilegal para o Uruguai. Na delação, Tony afirma que as transações clandestinas entre os doleiros e os irmãos Marinho continuaram até 2017, ano em que ele foi preso. Tony contou que remessas de dinheiro vivo também eram entregues a José Aleixo, figura central do esquema e homem de confiança dos irmãos Marinho. Ao contrário de Messer, a encomenda não era mais deixada na sede da emissora. O dinheiro, agora, tinha outro endereço: a casa de José Aleixo. O ex-executivo da Globo morreu no apartamento onde morava em São Conrado, vítima de um infarto, em 2018. Em nota, o advogado do doleiro, Jefferson de Carvalho Gomes, informou que as declarações sobre o envolvimento de pessoas ligadas à Rede Globo já foram devidamente prestadas no acordo de delação premiada. O advogado de Juca Bala disse que ele continua à disposição da Justiça. Nas contas dos doleiros, há 3 décadas, Roberto Irineu e João Roberto não pagam impostos pelas transações financeiras. Uma revista americana divulgou que juntos, João Roberto e Roberto Irineu têm uma fortuna avaliada em 28 bilhões de reais. Mas, segundo as revelações dos doleiros, alguns desses milhões passaram longe dos órgãos de controle e deixaram de ser declarados. E o crime de sonegação fiscal é um crime contra a ordem tributária. Significa burlar o fisco, né? Burlar os órgãos que arrecadam tributos. A Receita Federal, as receitas estaduais, né? Portanto, é um crime que traz um prejuízo para o orçamento público, uma vez que tributos são sonegados, né? Não são devidamente recolhidos. É um crime com pena de 2 a 5 anos. Os irmãos Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho negam qualquer relação com os doleiros. Em nota, a assessoria dos irmãos diz que eles não têm e nem nunca tiveram contas não declaradas às autoridades brasileiras no exterior. Da mesma maneira, nunca realizaram operações de câmbio não declaradas às autoridades. Além da família Marinho, os doleiros também prestaram serviço à organização criminosa chefiada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Messer aprendeu com o pai a comandar as mesas de câmbio. Em 1980, passou a operar a compra e venda de dólares sozinho. Usando sempre dinheiro vivo, criou ao longo dos anos um esquema sofisticado para driblar o sistema financeiro. É o que os investigadores chamam de banco clandestino. Dário Messer já teria movimentado mais de 1,5 bilhão de dólares. Ou seja,
mais de 8 bilhões de reais. Domingo Espetacular teve acesso a outros trechos da delação premiada de Messer. Durante 2 semanas, ele contou como se transformou no principal doleiro do país. São 21 anexos que citam grandes empresários e investidores. Em um deles, o doleiro disse que sabia que era alvo da investigação e poderia ser preso. Segundo Messer, houve vazamento da operação deflagrada para prendê-lo, a câmbio desligo, em 2018. Por isso, fugiu para o Paraguai e pediu refúgio a um amigo de longa data, o ex-presidente do país, Horácio Cartes. No Paraguai, Messer passou por pelo menos 4 cidades. Em 2018, o doleiro decidiu voltar ao Brasil. Essa foto, Messer, ainda foragido, fez com o celular dentro de um avião que o trouxe do Paraguai até São Paulo. Ele foi preso em julho do ano passado. A namorada de Dario Messer, Mira Ataide, também chegou a ser presa. Ela assinou acordo de delação premiada e confessou ter ajudado Messer a transportar dólares no período em que ele esteve foragido. Depois que deixou a cadeia há 4 meses, o ex-bilionário recorreu à sogra, dona de um apartamento neste prédio aqui em Copacabana. Aos 61 anos e com problemas de saúde, Dario Messer cumpre prisão domiciliar e informou esse endereço à justiça. A nova casa do doleiro dos doleiros seria um imóvel no 4º andar, mas segundo funcionários do edifício, faz tempo que ele não é visto por aqui. Nós conversamos com o porteiro. A gente queria falar com o seu Dario, é o Rael. Dario não mora aqui não, cara. Saiu daqui há muito tempo já. Saiu daqui há muito tempo? Ah, tem mais de 2 meses. Dario Messer usa a tornozeleira eletrônica. A defesa afirmou que ele permanece em Copacabana, no mesmo endereço visitado pelo Domingo Espetacular. Longe da vida de luxo, o doleiro renunciou a quase R$1 bilhão em bens, já bloqueados pela justiça. Em razão dos termos pactuados, Dario hoje colabora com a justiça e presta os esclarecimentos sempre que necessários. De acordo com o Ministério Público Federal, na delação premiada, Messer não citou apenas clientes, mas possíveis organizações criminosas. E o que foi revelado será investigado, inclusive o anexo, onde Dario Messer cita os serviços para o Grupo Globo. As operações clandestinas e bilionárias de câmbio renderam a Dario Messer 7 ações na justiça e a primeira condenação, 13 anos de prisão. O que ele sabe está contado em quase 100 páginas. Um registro minucioso de clientes como a família Marinho, que teria pago pelo serviço criminoso de um doleiro. Enquanto os outros países o crime de sonegação fiscal resulta efetivamente numa prisão, né? No Brasil, o pagamento do tributo acaba provocando a extinção da punibilidade do crime e o parcelamento do débito acaba fazendo com que seja suspensa a ação penal.